1 Coríntios 1,17, a palavra de Deus ela diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Pai Santo, privilégio nosso e nos unirmos nessa liberdade que o Senhor nos concede, como igreja, como povo comprado, como povo adquirido. Nós sabemos, ó Pai, o custo, o preço que foi pago por nós ali na cruz. Cristo, Pai, Ele cumpriu os mandamentos por nós. Depois de ter cumprido tudo, Ele se entregou para ser crucificado segundo o Teu desígnio. Aquela obra foi tão maravilhosa, Pai, que arrancou o nosso pecado de dentro de nós. Foi colocado no Seu corpo, onde ali nós morremos com Ele. Fomos sepultados e ressuscitamos com Ele. Hoje Cristo é a nossa vida. Tudo isso, Pai, é fruto da Tua maravilhosa graça, da Tua misericórdia. E como somos gratos ao Senhor, ó Pai, por esta tão grande salvação que alcançou o nosso espírito, que estava morto, foi vivificado, o pecado foi tirado. E porque nós também, ó Pai, estamos sendo trabalhados na nossa alma, também a redenção do nosso corpo, ó Pai, que já está determinado pelo Senhor. Então, como somos gratos a Ti, por isso que é uma tão grande salvação, e foi realizada por este tão grande Deus, na pessoa de Cristo, fez tudo por nós. Pai, nessa noite, abre o nosso entendimento, nos dê sabedoria, para que compreendamos a Tua palavra, nos dá discernimento, para discernirmos a voz do Teu Espírito. Teu Espírito é o Espírito da palavra, então que Ele nos guie a toda a verdade da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós sugerimos aqui um tema, o pedigree da evangelização. Essa palavra pedigree é uma palavra de origem inglesa, e ela fala de raças originais. Claro, aqui a questão da evangelização, vamos ver esta originalidade da evangelização. Irmãos, nós vamos caminhar um pouquinho sobre esse tema muito interessante e analisarmos alguns detalhes fundamentais para a nossa vida. Isso aqui, irmãos, é de suma importância. Isso aqui, de fato, nós temos uma eternidade inteira para agradecer ao Senhor por aquilo que Ele realizou através dessa evangelização que começou com os nossos irmãos do passado. Interessante você pegar o trio das Escrituras Sagradas desde o Antigo Testamento, você vai perceber que em nenhum momento aqueles que foram chamados pelo Senhor, aqueles que eram filhos de Deus em Cristo Jesus, desde a fundação do mundo, eles nunca saíram do trilho das Escrituras Sagradas. Então nós louvamos ao Pai que através desses amados irmãos, quando começaram ali em Atos, capítulo 2, desde a ascensão de Cristo, derramamento do Espírito, a igreja ao ser nascida, Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele 120 irmãos e irmãs que estavam todos reunidos ali, um pouco temerosos, e o Espírito como fogo acendeu aquelas lâmpadas. Então ali a igreja estava nascendo. E através daqueles irmãos, das ministrações daqueles irmãos, o mesmo evangelho, essa mesma evangelização que originou, claro, do Pai, que o Pai designou para a igreja, é um legado que o próprio Senhor Jesus expressou dos seus lábios: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado ou será condenado. O apóstolo Paulo, de uma forma tão linda, tão específica, ele diz nesse versículo aqui que Cristo não o enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, ou em outras palavras, para evangelizar. O que é evangelizar? É pregar aquilo que Cristo é e fez. Como Paulo, em todas as suas cartas, ele vai fazer menção desta evangelização. Ele nunca, em todas as suas cartas, ele anulou a cruz. Interessante aqui, que Paulo diz assim: para pregar o Evangelho não com sabedoria de palavra, porque nós sabemos, irmãos, a cultura do apóstolo Paulo
Se ele estivesse no nosso meio hoje, ele seria chamado um filósofo. Ele sabia 3 línguas. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele aprendeu toda a lei e os profetas. Tudo que era relacionado à lei, aos mandamentos, aos profetas, aos salmos. Então o apóstolo Paulo era um exímio conhecedor. No entanto, Saulo não tinha a revelação de Cristo dentro dele. Ele defendia a lei, ele lutava pela lei, matava os oponentes da lei, que eram os cristãos, por causa da lei de Deus. Então a lei ela faz muitas exigências, muita cobrança, na qual o homem não consegue cumprir. Mas quando Cristo veio, ele que é a encarnação, vamos dizer assim, da lei, ele é a encarnação de tudo aquilo que é divino, então também da lei que ele próprio havia pronunciado. E por que ele então estabeleceu toda a lei? Para mostrar que nós somos incapazes de ir a Cristo. Pela lei, a palavra fala, o próprio apóstolo Paulo, que ele é um dos grandes interpretadores de toda a lei para nós. Ele disse assim que, em Gálatas capítulo 3, que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Então, irmãos, quem não nasceu de novo está debaixo da lei, é pecador, e de alguma maneira ele tem um anseio no seu coração para preencher um vazio infinito que está dentro de si, mas ele não consegue, jamais vai conseguir, pelas suas próprias forças. Então, de repente, a pessoa entra num esquema religioso, na religião, porque a busca hoje das pessoas é uma carência que elas não sabem o que é. E nós sabemos pela palavra que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Glória e a essência daquilo que Deus é. Ele é a glória, Ele é o Pai da glória, Ele é a revelação da glória. Cristo veio trazer a revelação daquilo que o Pai é para nós. Então Cristo é a revelação da glória de Deus. Em outras palavras, Ele veio trazer a expressão do Pai para nós. Ele veio trazer o Pai para nós, dizendo o seguinte: essa glória que vocês temiam lá no passado, vocês se lembram? Quando Deus descia ali para visitar o seu povo, lá no Monte Sinai, aquele monte fumegava, trovões, buzinas, o povo ficava temeroso. Então, Deus da glória, em aparições fragmentadas, aparecia para eles ali, então eles tremiam, tinham medo de Deus. Isaías 33 vai mostrar exatamente isso, que o povo tinha medo de Deus. Então, o que Deus fez na sua sabedoria? Ele veio até nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para então ser nossos amigos, para nos reconciliar com Ele mesmo. Deus nos reconciliou com Ele mesmo através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele enviou o seu Filho para dizer o seguinte: olha, vocês não precisam ter medo de mim, eu agora sou um como vocês, nós somos idênticos, então eu quero me identificar com vocês, porque o amor do Pai vai aumentando para com aqueles que são teus, que Ele enviou o Filho na plenitude do tempo dele, e Jesus veio no momento certo, adequado. Graças ao Senhor por isso, irmãos. Então, uma das coisas que nós nunca devemos anular nas nossas evangelizações e também na nossa vida pessoal, primeiro é tomar a cruz para nós. A obra na cruz liberta do pecado. O caminho da cruz nos salva da nossa alma, não nos traz para nós a salvação da alma. Então ele diz assim: não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Tem uma outra versão que diz assim, que a cruz não se faça vã, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Então, nunca podemos, irmãos, anular a mensagem central das Escrituras, Cristo em primeiro lugar. Não podemos colocar a cruz em primeiro lugar, porque você veja aqui que primeiro está pregar o Evangelho fala daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez. Primeiro, não podemos dar ênfase naquilo que Ele fez, esquecendo-se daquilo que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, nele estão contido toda a plenitude da divindade, na pessoa de Cristo. Então, Ele se fez carne, e graças ao Senhor, que Ele fez uma obra interessante, irmãos, que coisa mais linda. O profeta Isaías vai mostrar para nós que Deus disse que
e enviaria o seu filho. E o filho veio. Deus disse que ele morreria numa cruz, ele morreu numa cruz, que ele seria sepultado, que ele seria ressuscitado e voltaria para contar como foi. Que coisa linda, irmãos. Isso aqui é impressionante, isso aqui deve arrebatar o nosso coração. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, para a gente caminhar um pouquinho. O Senhor Jesus, Ele nos ensinava fazendo perguntas. E as perguntas que eles faziam para os fariseus eram perguntas que eram confrontadoras, perguntas que deixavam eles espancados, perguntas que faziam eles refletirem forçosamente e não terem palavras para replicar aquilo que Jesus dizia. Ficavam muitas vezes calados, ali remoendo em seus corações. Então, qual que é o desejo quando não há saída? Porque todo religioso, ele é escantado, ele é nervoso, eles têm ódio. Eles maquinavam em seus corações uma maneira de matá-lo, porque aquele Jesus estava anulando a sabedoria deles. Não era a sabedoria que eles tinham, era uma sabedoria do mundo, era um conhecimento das Escrituras sem a realidade da palavra de Deus. Igual nós vemos hoje, nossos dias não é diferente. A história nunca vai mudar, irmãos, sempre vai ser a mesma, ela se repete cada dia, entende, irmãos? Então, hoje as pessoas leem as Escrituras, mas não têm uma revelação, não têm um entendimento espiritual. Os seus entendimentos estão obtusos, estão em trevas, entenebrecidos no entendimento. Então, necessariamente temos que buscar diante do Senhor uma revelação adequada. Primeiro, daquilo que Ele é, quem é o Senhor Jesus, e daquilo que Ele fez. Porque, irmãos, sem o novo nascimento, não tem como nós obtermos visão espiritual. Lembra que Nicodemos, João 3,10, ele era mestre em Israel e não sabia essas coisas, quando Jesus disse para ele o seguinte: olha, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como que nós vemos o reino de Deus hoje? Uma vez que ele não vem até nós com visível aparência, nem está lá, nem acolá, mas o reino de Deus, diz Lucas 17:21, foi colocado dentro de nós. O que é o reino de Deus? Onde está o rei, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, também está o seu reino, está o seu domínio, está o seu governo. Então, Ele é o nosso rei, então Ele tem governado as nossas vidas, ou as nossas vidas são governadas por nós mesmos? Irmãos, posso afirmar com toda a convicção do meu coração que 98% dos cristãos, quem governa as suas próprias vidas é uma coisa chamada ego, é eu mesmo, é você mesmo. Porque se verdadeiramente 3% dos cristãos que estão no mundo fosse governado pelo Senhor, o mundo não estaria do jeito que está hoje. Haveria mais avivamento, haveria mais despertamento espiritual, mas as pessoas estão vivendo uma vida morna. Os interesses são pelas coisas e não pelo Senhor. Irmãos, aquele que morreu na cruz por você, que lhe incluiu na sua morte e ressurreição, dentro de breve tempo você vai estar diante dele. Isso é um fato escriturístico. E a Bíblia é a palavra de Deus. Será que nós teremos coragem de olhar em seus olhos e dizer o seguinte: Senhor, eu combati o bom combate? Será que nós temos passado tempo com Ele? Ele conhece, irmãos, Ele sabe. No dia do julgamento, Apocalipse 1:5, está escrito que Ele é fiel testemunha. Então Ele vai estar diante do Pai. Entende, irmãos? Então não adianta vir com argumentos, muitas vezes até argumentos filantrópicos, que não vai resolver o problema. Ele sabe, porque Ele é fiel testemunha, vai estar diante do Pai. E Ele sabe, irmãos, aqueles que foram governados por Ele, aqueles que de fato creram na sua morte e ressurreição, aqueles que o amou aqui na terra verdadeiramente. Nós falamos hoje pela manhã, no estudo dos Salmos, que a evidência real e verdadeira de que amamos o Senhor, e quem não ama o Senhor, Paulo fala, 1 Coríntios 16:22, que é anátema, que é maldito. Se alguém não ama o Senhor, é maldito. Agora, qual é a evidência que nós amamos o Senhor? Fizemos uma pergunta hoje pela manhã. Se nós perguntássemos aqui por cada um de nós: você ama o Senhor? A resposta seria evidente: eu amo o Senhor.
Mas como que a Bíblia vai revelar se nós amamos o Senhor ou não? É amando os nossos irmãos. Você ama seu irmão? Se você, irmão, você não pode amar quem você não conhece. Para você amar o irmão ou a irmã, você tem que conhecê-lo e conhecê-la. Se você não conhecer, você não vai amar o irmão. Sinal evidente que você não ama ao Senhor. Entende, irmãos? Isso é muito claro nas Escrituras Sagradas. E se nós, para amarmos os irmãos, temos que sentar com o irmão. Hoje pela manhã tivemos um café da manhã tão precioso, conversamos bastante, foi muito gostoso, tivemos uma devocional ali muito preciosa, depois tivemos um café da manhã, onde nós nos tocamos, nos abraçamos, nos beijamos, estávamos ali juntos, em comunhão, um com o outro, debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se os nossos cafés da manhã também não for debaixo do nome, não significa muita coisa, irmãos. Entende? Então, ouvimos a palavra de Deus logo em seguida. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Por que, ou melhor, qual é a razão da evangelização? Por que temos de evangelizar? É porque o homem natural, ele é incapaz de vir a Cristo. Em João 6,44, o Senhor Jesus ele disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A palavra trouxer ali é a mesma palavra para atrair, para magnetizar, entende? Quando Jesus estava ali na cruz, ele atraiu todos, mas esse todos que ele atraiu, que de fato creu, foi o que o Pai deu para o Filho, porque nós nascemos espiritualmente mortos, em delitos e pecados, e um morto não tem reação nenhuma, ou nem desejo nenhum para as coisas espirituais. Então ele morreu numa cruz, ele foi para a cruz. Houve um momento em que toda a humanidade foi atraída no seu corpo. A morte de Cristo foi para todos. Mas o Pai, por ser um Deus onisciente, onipresente, onipotente, desde o início, antes mesmo de nos criarmos, ele já sabia na sua onisciência aqueles que teriam inclinação para crer. Então, este Deus, o Pai, de antemão, o predestinou para ele. Estamos aqui afiançando uma doutrina da predestinação. Deixa eu mostrar para vocês um texto para ficar bem claro. Abre em Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Vamos ler aqui apenas o versículo 29. Eu quero que você conheça aqui algo muito interessante. Romanos 8, verso 29, a Bíblia declara de uma forma clara, específica e não deixa dúvida nenhuma, que diz assim: porquanto aos que de antemão, ou seja, os de antemão conheceu. Aqui Deus não inclinou ninguém para crer nele. Porque quando o Evangelho é ministrado, a graça, ela é revelada para todos. A graça é algo que nos habilita a crer. Então, todos têm a oportunidade de ouvir o Evangelho da graça, mas nem todos quererão ouvir. Por quê? Porque Deus já sabe que de antemão eles não iriam crer. Então, porquanto aos que de antemão conheceu. Em 2 Timóteo 2,19, a palavra fala assim, que o Senhor conhece os seus. Ele já sabia na sua onisciência, porque Deus seria injusto se houvesse uma predestinação, Deus escolhesse uns para a salvação e outros para a perdição. Mas Deus sabia de antemão, Ele conheceu de antemão, tem um conhecimento antes de todas as coisas, aqueles homens e aquelas mulheres que então, mediante o Evangelho da graça, iriam crer, que foram atraídos no corpo de Cristo. Que ali eles perderiam a sua natureza pecaminosa. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele tirou o meu e o seu pecado na cruz. Fomos inseridos no corpo de Cristo. Fomos crucificados junto com Ele, em união com Ele. Ele nos identificou conosco, lá na cruz. A nossa identificação foi na cruz. Sabe onde nós nos conhecemos ali? Lá no corpo dele na cruz. E quando ele morreu, irmãos, lembra?
Está consumado, tetelestai. Ele morreu, nós estávamos nele, nós também morremos com ele. É igual uma mulher grávida aí de 8 meses, quando de repente ela sofre um acidente ou uma bala perdida, morre ela e morre o filho, porque o filho está nela. Nós estamos em Cristo, ele morreu, nós morremos com ele, o pecado foi tirado de nós, nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído. Irmão, o nosso pecado foi destruído no corpo de Cristo na cruz, fomos libertos de uma vez por todas. A cruz não pode ser anulada. Então nós morremos, então fomos sepultados, porque o pecado é muito nojento, é podre, tem que ser sepultado, fomos sepultados com Cristo. Mas não parou na morte, porque a nossa regeneração, ela aconteceu pela ressurreição. Pela ressurreição nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, fomos assentados nos lugares celestiais, porque pela ressurreição, irmãos, nós ganhamos uma esperança viva, uma esperança que não morre nunca mais. O ímpio tem uma esperança que acaba na sepultura. A esperança é a última que morre, mas morre mesmo. Aí vai enfrentar o inferno, a eternidade do inferno. Então, irmãos, tem muitas pessoas correndo o perigo de morte eterna, descer para a sepultura sem o novo nascimento, sem ter crido na sua morte e ressurreição com ele. Irmãos, eu tenho tido o desejo no meu coração, aos domingos às noites, dar muita ênfase sobre essa palavra de evangelização. Eu recebo tanto WhatsApp, pessoas de fora, que estão crendo no Senhor. Sabe o que eles dizem para mim? Continue pregando esta palavra da cruz, esta mensagem que liberta, essa mensagem que salva verdadeiramente o homem do seu pecado. Fomos ressuscitados com Cristo, temos uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por quê, irmãos? Porque o homem, a incapacidade do homem caído, não regenerado de vir a Cristo, não reside em nenhum defeito físico dele, nem mental. Ele tem o mesmo pé para levá-lo tanto a um local onde o evangelho é pregado, como para levá-lo até um bar. Por que ele não quer? Porque Deus já sabe que ele não queria. Porque se Deus soubesse que ele tivesse um desejo pelo Senhor, então o Senhor daria essa pessoa para o Filho. E Jesus disse assim: todo que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas o grande problema do homem está em compreender o terrível estrago que a queda provocou. E o que é pior, eles mesmos não se dão conta da chaga que existe em seus próprios corações. Abra comigo, por favor, em 1 Reis, vamos ver como é que está o coração do homem. 1 Reis, capítulo 8, versículo 38. 1 Reis, capítulo 8, vamos ler aqui o versículo 38, que diz assim. Vamos ver, irmãos, vamos pegar aqui o parágrafo, o contexto do versículo 38, para nós termos uma visão melhor e mais acurada. Diz assim o versículo 37. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus. Primeira coisa, presta atenção, ele quer, irmão, que nós reconhecemos a chaga que há no nosso coração. Que Jeremias vai falar que, 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Nosso coração é enganoso. O nosso coração, irmãos, ele é terrível. Ele faz coisas que nós ficamos admirados. Nosso coração deseja tudo aquilo que Deus odeia.
Assim é o coração. Ele quer que nós reconheçamos. Hoje, para o Novo Testamento, irmãos, o Espírito Santo, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, se não há pregação que confronta o pecado, como que o Espírito vai convencer o ser humano do seu pecado? Não há possibilidade. Então temos que pregar. Essas pregações estão saindo de moda. Essas pregações não atraem multidões. Essas pregações não atraem religiosos, porque eles vão ficar muito ofendidos contra a verdade da palavra. Por isso que Jesus disse assim: não tem mais o pequenino rebanho. É um pequenino rebanho. Tem um irmão que está aqui presente, ele disse para mim certa vez: para vivenciar esta obra da cruz, viver uma vida de crucificado, tem que ser muito macho, tem que ser mulher macho, tem que ser homem macho. Porque quando Deus criou Adão e Eva, o chamou de Adão, ambos. Percebe, irmãos? Então, ninguém, irmãos, vai sustentar essa palavra. Ninguém quer compromisso com a verdade da palavra de Deus. Queremos viver uma vida ao nosso bel prazer, irmãos, mas Jesus, Ele nos chama para um compromisso com Ele, para não vivermos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Entende, irmãos? Claro que se o Espírito Santo já os tivesse despertado esses do sono da morte espiritual, e lhes dado ver alguma coisa do pavoroso estado em que estão por natureza, e feito sentir que as suas mentes carnais são inimizades contra Deus, então eles não mais discordariam dessa solene palavra de Cristo. Mas aquele que está espiritualmente morto não pode nem sentir, nem discernir nada espiritualmente, porque o seu coração é um coração cheio de chagas podres, que Isaías fala que dentro do interior do homem, claro, no coração, somente há feridas, umas e outras não exprimidas, chagas podres. Assim é o ser humano, sem a vida de Cristo. Irmãos, 1 Coríntios 2,14, a palavra fala que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque ela se discerne espiritualmente. Ainda que uma pessoa, ela possa compreender as Escrituras de capa a capa, sem a revelação do Espírito na palavra, ela não vai compreender absolutamente nada. Por exemplo, acompanhe comigo João 3, versículo 10. Eu já citei esse texto aqui, mas eu quero que vocês leiam para a gente confirmar essa verdade. Versículo 9 e 10, João 3, verso 9 e 10, aqui fala do senhor Nicodemos, que era um mestre em Israel. Então lhe perguntou Nicodemos para Jesus: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Nicodemos, ele era mestre de quê? Da lei. Era um homem que conhecia todo o Antigo Testamento. Mestre, ele já era velho, um homem muito experimentado na lei, mas no seu interior ele percebia que lhe faltava alguma coisa. Ele percebia que ele não tinha uma paz. Ele foi muito bem educado na lei. Às vezes uma pessoa hoje pode ser muito educada religiosamente. Como que a máquina funciona? Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, isso qualquer pessoa não sendo regenerado pode fazer. Entende, irmãos? Porque isso vai trazer para ela uma purificação psicológica. Ela se sente bem fazendo bem para as outras pessoas, como aquela pessoa que é muito rica e do que sobra ela ajuda as pessoas. Isso faz bem para ela sente algo muito bem na sua mente. Mas no caso de Nicodemos aqui, ele já era velho, durante muitos anos ele não fazia outra coisa a não ser estudar as Escrituras do Antigo Testamento. E quando Jesus disse para ele: quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O
Aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Sabe o que Nicodemos respondeu para Jesus? Olha aí no versículo 4 de João 3,3. Perguntou-lhe Nicodemos: como? Como pode um homem nascer sendo velho? Jesus está falando de coisas espirituais. Ele estava aqui literalmente interpretando ao pé da letra, como ele fazia com a lei. Interpretava a lei ao pé da letra. Como? Como? Quando você prega o evangelho para um crente, para um evangélico que nunca nasceu de novo, que nunca creu na sua morte e ressurreição com Cristo, ele diz: como que é isso? É que onde vocês se reúnem, vocês têm uma doutrina, a nossa igreja tem outra, mas qual que é a igreja de Cristo? Jesus deixa muito claro que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, irmãos. E Paulo vai mostrar para nós em 1 Coríntios 15:36, ele diz assim: insensato, o que tu semeias, não nasce se primeiro não morrer. Então, para nascer tem que morrer. E muitos dizem que é pelo batismo nas águas. Não é, irmão. A gente percebe que, olha, quantas e quantas pessoas têm vindo até nós, conversado conosco, dizendo o seguinte: eu aceitei Jesus, fui batizada, hoje eu sou salva, e começamos a ministrar estudos da palavra, ela percebe que nunca foi salva. Porque a palavra de Deus vai revelar os desígnios do coração da pessoa. Entende, irmãos? No reino de Deus, irmãos, guarde bem isso. Quem vai entrar lá é só quem é filho de Deus em Cristo, só quem é santo, só quem é nova criatura, como o irmão leu aqui no início. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Recebemos uma vida nova, recebemos um novo coração. O espírito morto foi regenerado, foi vivificado pela palavra de Deus. Agora Cristo é a nossa vida, e essa vida tem que crescer em nós, essa vida tem que ser formada em nós. Então Nicodemos perguntou para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? E ele diz um absurdo aqui: pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Não, Nicodemos, não é isso. Aí Jesus ele diz assim no versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, água aqui é uma figura linda da palavra. Então, Tiago vai dizer para nós, vai nos ajudar muito aqui sobre a questão do novo nascimento. Tiago 1,18, a Bíblia diz assim, 1,18, pois segundo o seu querer dele, você e eu, nós nunca quisemos nascer de novo. A palavra fala que não foi da vontade da carne, não foi da vontade do homem, não foi da vontade do sangue, mas foi da vontade de Deus. Então, quem não nascer da água e do Espírito, água é palavra, segundo o seu querer, Tiago 1,18, Ele, Deus, nos gerou de novo pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Gerou pela palavra. O apóstolo Pedro vai dizer a mesma coisa, 1 Pedro 1:23, pois fostes regenerados. O que significa a palavra regenerado? Gerar de novo. Regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, é a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Essa é a palavra que foi evangelizada para nós. Entende, irmãos? Isso é maravilhoso demais. Então, muitos pensam que morrer para si mesmo é o que causa às vezes muita dor para eles mesmos, mas não é assim, irmão. Na realidade, a parte deles que ainda vive é a causa do problema. O problema do nosso egocentrismo, irmãos. Então, tome a sua cruz e permita por misericórdia que tudo em você, que não é nascido de Deus, morra. Abram lá em 1 Coríntios 15, verso 31. Aqui o apóstolo Paulo vai mostrar a sua experiência depois de ter sido crucificado com Cristo. Ele vai repetir essa mesma palavra lá em
2 Coríntios 4,10, levando sempre por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste em nossa carne mortal. E aqui em 1 Coríntios 15:31, Paulo diz assim, olha só, dia após dia morro. Paulo, mas você não foi crucificado com Cristo? Teu velho homem já não morreu com Cristo? Sim, foi, ali houve a libertação do pecado, mas agora, dia após dia, eu morro para mim mesmo. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo morria para quê então, irmão? Não confunda a obra na cruz com o caminho da cruz. Aqui ele está falando do caminho da cruz. A obra da cruz nos liberta do pecado. O velho homem crucificado foi morto com ele. O corpo do pecado foi destruído, arrancado de nós. Agora, dia após dia morro. Morrer para quê? Paulo está dizendo aqui para nós. Se nós perguntássemos para ele, Paulo, morrer para quê? Você já não foi morto? Como que você vai morrer dia após dia? Agora, Cláudio, eu estou morrendo para a minha vontade, eu estou morrendo para os meus desejos, estou morrendo para as alegrias desse mundo, estou morrendo para a minha mania de grandeza, estou morrendo para o meu nariz empinado, estou morrendo para a minha soberba, estou morrendo porque eu era o melhor de todos. Ele avantajava, lá em Gálatas ele vai dizer isso, contar a sua experiência, ele era superior àqueles que veio antes dele, ele conseguiu alcançar no topo da lei, um conhecimento maior do que aqueles mas, ele diz lá em Gálatas 1, versículo 15, mas quando aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, e aí fez toda a diferença. Nós vamos ver, irmãos, em estudos posteriores, aquilo que Deus fez em Paulo, que Deus tratou em 6 áreas da vida de Saulo, e o transformou no apóstolo Paulo. Tratou na sua sabedoria, na sua exaltação própria, tratou na independência dele, tantas coisas, são 6 fatos interessantíssimos, que nós não vamos ver aqui hoje, mas dia após dia morro. Sabe o que significa, em outras palavras? É aquilo que Jesus disse em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz, dia a dia morro, aí sim, aí o Espírito começa a formar o caráter de Cristo dentro de você. Meus filhinhos, por quem de novo sofra as dores de parto, até que Cristo seja formado dentro de vós de uma forma plena. Quando temos Cristo formado, irmãos, os nossos problemas, eles serão resolvidos com mais facilidade. Nós vamos nos importar e nem nos assustar com os acontecimentos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo, porque nós temos uma esperança viva que habita dentro de nós. Cristo em vós, a esperança da glória. O problema, irmãos, é que talvez nós estamos bastante familiarizados com muitos ensinamentos, mas, no entanto, sem recebermos um golpe básico do Senhor em nossas vidas, nós vamos permanecer os mesmos. Algumas vezes, claro que nós escorregamos e caímos. É verdade que sentimos a dor, no entanto, ela só dura poucos dias ou meses. Mas, irmãos, deixa eu dizer algo bem sério para os irmãos aqui. Mas se nós houvéssemos sido golpeados por Deus e suficientemente quebrados, não ficaríamos doloridos por apenas uns dias ou poucos meses, mas conservaríamos essa ferida por toda a nossa vida. Nós marcaríamos, seríamos marcados pela cruz e mancaríamos, andava mancos, para sempre diante de Deus, e a marca da cruz estaria sobre nós sempre, como ele fez com Jacó. Jacó lutou com Deus e prevaleceu, mas Deus tocou ali na coxa de Jacó, e a partir daquele dia ele andou manco toda a sua vida, para que ele reconhecesse que não se luta contra Deus. Jacó era um enganador, um suplantador, mas ele conheceu verdadeiramente o Senhor. Nós vamos estudar depois dos Salmos, estamos estudando pela manhã, nós vamos estudar a maturidade de Jacó.
como que Jacó chegou à maturidade espiritual, como foi o trabalho da cruz no Antigo Testamento na vida de Jacó. Ah, mas a cruz no Antigo Testamento não faz sentido. Irmãos, aqueles irmãos do Antigo Testamento foram salvos, foram libertos pela cruz também. Vamos dar uma olhada em Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Aqui vai mostrar que os irmãos do passado também foram salvos pela cruz. Muito interessante isso aqui, irmãos. Diz assim, Hebreus 9, versículo 15. Olha que lindo, irmãos, que coisa preciosa. Por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Está vendo, irmãos? Então a cruz não é só para nós, a cruz também alcançou aqueles irmãos do Antigo Testamento. Por isso que a cruz, a mensagem da cruz, não pode ser anulada. Nós pregamos a Cristo e este crucificado. E a Bíblia vai dizer algo bastante chocante para os perversos e ímpios. A Bíblia diz que os nécios, eles são mortos pelo seu desvio. Provérbios 1, verso 32. Então, cuidado com os desvios. Cuidado com os desvios das Escrituras. Fala-se e canta muito que nós devemos estar aos pés da cruz. Não obstante, irmãos, as Escrituras não falaram absolutamente nada sobre isso. Há muitos cânticos que estão falando assim, tem que estar ao pé da cruz, você tem que se esconder atrás da cruz, você tem que estar ali. Não, irmãos, isso não existe na Bíblia, irmãos. Se você não está na cruz em Cristo, com Cristo na cruz, aos pés da cruz não vai te levar você para lugar nenhum, nem temos que se esconder atrás da cruz. Misericórdia, para com isso. Tudo isso são conceitos religiosos que a pessoa levanta na sua mente, ensina para as pessoas, e o povo, por falta de conhecimento, está sendo destruído. Muito pelo contrário disso, as Escrituras afirmam que nós estamos crucificados com Cristo, ou em outras palavras, que não ficamos lá embaixo ali, aos pés dela, mas sim em cima, de braços abertos, junto com Cristo. É o que Gálatas 2:20 diz, já estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se eu estou crucificado com Ele, vivo não mais eu, aqui é o caminho da cruz. Não mais eu, é o ego. Irmão, se vocês observarem aquele texto de Gálatas 2:20, vocês vão ver que ali o ego está crucificado com Cristo ou não? Na vida de Paulo? Sim, vivo não mais eu. Porque esta era a realidade do apóstolo Paulo. Embora o número de pecados no mundo seja deveras astronômico, não tem cabimento, o princípio subjacente a cada pecado é somente tudo o que satisfaz o ego é pecado. Ou seja, em outras palavras, tudo que nós tocamos neste mundo e traz prazer interior é pecado. É pecado. E todos os pecados são cometidos por causa do ego, da vontade que não foi tratada. Porque se faltar o ego, não haverá pecado. Não haverá pecado. Irmãos, vamos aqui colocar em linhas práticas. O que é o orgulho? O que é o orgulho? Não é a exaltação do ego? Isso é o orgulho. O que é o ciúme? O que a palavra ciúme significa dentro de um contexto espiritual? Não é o temor de ser suplantado? O que é, a palavra fala de emulação? Nada mais é que a luta para ser melhor do que os outros. Não é o ego? O mundo prega o pódio. Quando o técnico da seleção brasileira faz a convocação,
Ele vai escolher quem? Os piores? Escolheu os melhores. Agora, quem que escolhe os piores? Jesus. Jesus sempre vai escolher os piores. Então, irmãos, o que é a raiva? O que é a raiva? A raiva é a reação contra a perda sofrida pelo ego. Vamos ver lá em Gálatas, capítulo 5, vamos ler do 19 ao 21. Vamos ver aqui, tudo isso aqui está relacionado ao nosso ego. Fomos libertos, mas não fomos libertos na nossa alma, fomos libertos do pecado. Agora temos a alma, aqui que gera toda a complicação. Então, cuidado com as obras da carne. Gálatas 5, verso 19, que diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, verso 21, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tudo isso é proveniente do ego, da alma do homem. Um dia nós vamos tratar de cada uma delas, minuciosamente, para verificarmos que nós temos tudo a ver com isso. Agora, por outro lado, irmãos, se nós examinarmos o fruto do Espírito Santo, que representa o testemunho cristão, facilmente nós vamos ver tudo aquilo que é o oposto. Nada mais é do que atos desprendidos do nosso ego. Entende, irmãos? Por isso que a cruz não pode ser anulada. O que é amor? Claro que, essencialmente falando, é Deus o Pai. Mas o que é amor no sentido que é dado para nós? O amor é apreciar os outros sem pensar em você mesmo, sem pensar no ego. É você se preocupar com os interesses dos outros, se colocar no lugar do irmão, da irmã. É cuidar do irmão, cuidar da irmã. Isso é amor. Isso demonstra que você ama o Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para cuidar de cada um de nós. Entende, irmãos? O que é alegria? É olhar para o nosso Pai Celestial a despeito do ego. Se enquanto você não esquecer de você, que você está morto com Cristo, você não será aquele que vai contemplar, apreciar, meditar no Pai. Entende, irmãos? Então, o que é paciência? É você desprezar a sua própria dificuldade. Não, ela veio, mas eu não vou me preocupar com ela, não. O que é paz? É deixar a perda de lado. Porque o que nos tira a paz, irmãos? Nós já temos a paz que é Cristo, mas nós podemos perder a paz quando nós agarramos as coisas deste mundo aqui, quando algo é tomado de nós, quando nós perdemos alguma coisa, deu perda total, isso tira a nossa paz. Entende, irmãos? Ah, perdi lá um dinheirão. Isso tira a paz de muitos irmãos, porque Deus permitiu essa frustração, porque Ele quer tratar com o teu ego, com o teu apego às coisas. Apego às coisas. O que é humildade, irmãos, no sentido espiritual? Para nós filhos, é esquecermos dos nossos méritos próprios. O que é temperança, irmãos? É o ser sob controle do Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Agora, veja aí, a partir do versículo 22 de Gálatas capítulo 5, olha que contraste. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, a palavra carne aqui é o ego. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Está vendo aqui, irmãos? Que coisa mais linda que é.
Nós vivemos uma vida na dependência do espírito ou do ego. O ego é que nos faz sofrer, irmãos. O ego, nas afeições naturais, isso tem que ser tratado de nós, de uma forma de cruz. Quando a sabedoria da cruz, ela não é entendida, também a Escritura vai permanecer para mim e para você como um livro, vamos dizer assim, trancado. Não tem como abrir o livro. Pois a cruz de Cristo é a única chave que vai abrir a sabedoria da palavra de Deus para nós. A única chave. Porque é o único caminho que nos leva até o Pai. O caminho da realidade espiritual. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ser crucificado com Cristo realiza-se de dois modos muito interessantes. Primeiro, no interior da nossa pessoa, mortificação, e no exterior, pela inimizade agora com o mundo, como Paulo diz em Gálatas 6, verso 14. Abram lá comigo, por favor. Gálatas 6, verso 14. Então, aqui, o apóstolo Paulo vai mostrar o que o mundo significava para ele e o que ele significava para o mundo, irmãos. Era o homem do ego tratado. Ele diz assim, Gálatas 6, 14. Mas longe esteja de mim, mas bem longe esteja de mim, o gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cruz, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, o que o mundo significa para o apóstolo Paulo? Nada. O que Paulo significava para o mundo? Como é que eles achavam Paulo? Um lixo do mundo, como ele mesmo diz, escória de todos. Entende, irmãos? Então, a cruz de Cristo, ela continua sendo ofensiva, como foi na época em que os primeiros cristãos começaram a falar dela como o caminho de Deus para a salvação. Não há outro caminho. Não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. E a minha e a sua função, como a de João Batista, é apontar para Cristo crucificado. Olhem para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É para Ele. Ele fez uma obra já para toda a humanidade. Então, se nós não evangelizarmos essas pessoas, não aquela evangelização assim, olha, Jesus te ama e eu também. Para com isso. Misericórdia. Eu não sei pregar. Fala para a pessoa assim, olha, Jesus Cristo morreu numa cruz. Tenho pelo menos uns 8 colegas que a gente tem uma vida assim, a gente faz ginástica juntos, mas eu comecei a pregar para eles. Eu comecei a me envolver com eles, eles começaram a me arrastar e eu comecei a pregar para eles. Quando eu comecei a falar de Cristo e a cruz, eu percebi que houve um distanciamento agora. A gente não se relaciona mais, assim como fazíamos antes. Aí, já chegou aí o cara que vai falar de cruz aí para nós. Se você só fala isso, não tem outro assunto? Entende, irmãos? Então, e hoje, esta era antropocêntrica e narcisista, a igreja deve prosseguir dizendo ao homem: negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga ao Senhor. A cruz, irmãos, ela não pode ser anulada. Amém? Vamos orar. Bendito Pai, louvado seja o Teu nome, pela instrumentalidade da Tua palavra, que é a Tua própria expressão, o Teu próprio coração, revelado a cada um de nós. Pelo envio da palavra a nós, o Cristo, o Verbo se fez carne. Ele veio, Pai, para nos identificar conosco e nos levou para a cruz junto com Ele, Pai, e nos fez morrer com Ele, e nos sepultou com Ele, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela certeza, pela convicção da salvação em Cristo Jesus. Fale com o Teu povo, fale com a igreja, edifica-nos
e nos dê uma semana guardados em Teu nome. Que essa semana, Pai, seja uma semana onde Tu é aquele que vai adiante de nós, e Tu mesmo é a nossa retaguarda. Obrigado porque em certas circunstâncias Tu tem nos levado no colo. O Senhor tem nos abençoado de uma forma, Pai, tão grande, tão rica, tão absurda, que o nosso coração se enche de alegria. Graças Te damos, e em Cristo nós oramos. Amém.